Bom, pessoal, eu fiz uma postagem na aba comunidade do meu canal, onde eu falei assim, né, que um dia apoiar o bolsonarismo vai ser tão vergonhoso quanto apoiar o nazismo. Muitas pessoas não entenderam, né, acharam que eu estava comparando o Bolsonaro com o nazismo, né? Na verdade eu falei que seria tão vergonhoso quanto, por causa das políticas do Bolsonaro. E outros acharam que eu estava exagerando, né? Agora então eu decidi fazer um vídeo, talvez seja até um dos mais polêmicos aqui do meu canal, onde eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, por que eu fiz essa postagem, tá? Quem quiser ver, vê, quem não quiser ver, não vê. Mas enfim, a gente vai dar uma analisada, tá bom? Juntos. Vamos tentar raciocinar e analisar um pouco alguns pontos do bolsonarismo. Primeiro, essas comparações com o nazismo, vamos lá analisar primeiro a simbologia por trás do bolsonarismo e da campanha do partido dele. Talvez vai dar trabalho de editar esse vídeo, que eu vou ter que pegar imagens, informações, algumas coisas, mas vamos lá. O lema do Bolsonaro é esse daqui, ó: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é esse? Vocês sabiam que esse é o mesmo lema da Alemanha nazista? Tanto que isso fazia parte do hino nacional da Alemanha, e depois eles retiraram por causa do Hitler. Era Deutsch, Under, eu não me lembro tudo, mas a Alemanha acima de tudo. Esse era o lema da Alemanha nazista. Então é curioso, né, que o Bolsonaro usa como lema o mesmo lema que foi usado pelo partido nazista. Esse outro lema aqui que vocês veem muito nas redes sociais, que os evangélicos adoram, né, Deus, Pátria, Família, também era usado por grupos nazistas, inclusive aqui no Brasil. No sul do Brasil tinha muitos grupos nazistas, né, antes da Segunda Guerra Mundial, ou naquele período, e eles usavam esse mesmo lema. Eu vou tentar colocar a imagem aqui no vídeo. Deus, Pátria, Família. E dentre isso, pessoal, tem toda uma outra simbologia por trás que a gente notou durante esse governo, como por exemplo, aquele secretário de Cultura do Bolsonaro, eu não vou lembrar o nome dele, vocês perdoem que eu sou péssimo para nome, ele chegou a fazer uma representação que era praticamente uma réplica da representação do Goebbels, do chefe de comunicação do Hitler, onde ele senta numa mesa, ele replica o mesmo cenário, ele coloca o quadro do Bolsonaro atrás, uma música de Wagner, que era a música favorita de Hitler, e ele chega a citar as mesmas palavras do Goebbels, as mesmas, sabe, tipo copiando o discurso de um nazista. Meio esquisito isso, vocês não acham? E depois nós tivemos outros elementos também, né, que tem grupos supremacistas brancos, principalmente nos Estados Unidos, que também fazem parte daquele Steve Bannon, que é amigo do Bolsonaro, inclusive ele foi preso essa semana, que eles tratam-se entre si com certos símbolos, né, de supremacia branca, como por exemplo aquele lá que fez assim, o Felipe G. Martins, que é um símbolo de supremacia branca, a saudação nazista, né, que até o Adrilho Jorge chegou a ser demitido da Jovem Pan porque ele fez assim, né, quando eles estavam falando de nazismo. Tomar um copo de leite, que também é um símbolo, né, desses grupos supremacistas americanos brancos, etc, etc, etc. Então a parte de simbologia, a gente nota que vira e mexe pipoca alguma coisa que se assemelha a esses grupos supremacistas, esses grupos extremistas, e todos são de extrema direita, tá bom? Mas isso não quer dizer nada, isso aí não é o mais importante. Vamos agora falar de outras duas questões, perdão, duas questões que podem ser meio bombásticas para vocês aqui no grupo. Tá bom, vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro, nós tivemos aqui uma epidemia, né? Vocês sabem disso. Mas desde antes de começar a pandemia, o Bolsonaro, que eu já falei aqui uma vez para vocês, o Bolsonaro ele não queria dialogar com o Congresso. O Bolsonaro foi o presidente que mais governou por decreto, porque ele queria ter o poder absoluto. E o Bolsonaro, desde o primeiro ano do governo dele, antes de começar a pandemia, em 2019, o Bolsonaro ele já atacava o Congresso e o STF. Ele falava que o Congresso não deixava ele governar. O Rodrigo Maia era o presidente do Congresso na época. Ele falava: o Rodrigo Maia não deixa eu governar, tá ok? Agora, como que funciona o nosso sistema de poder? O Executivo, para ele governar com o Congresso, ele tem que mandar um projeto para o Legislativo, que é para os deputados. Aí os deputados podem aprovar ou não. Por exemplo, digamos que o Bolsonaro queira, sei lá, fazer um projeto que todo cidadão pode ter um fuzil na mão. Pronto, um exemplo hipotético. Ele vai mandar esse projeto para a Câmara dos Deputados, que é o Legislativo. Eles podem aprovar ou não. Aí vai ser uma briga entre os poderes para tentar ver se vai ou não vai o projeto. Só que tem o seguinte: o Bolsonaro acusava os legislativos e o Rodrigo Maia de não aprovar os seus projetos, só que tem um detalhe: ele não mandava projetos para o Congresso. Tanto que tem um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir achar, porque eu tinha no meu celular que foi roubado, do próprio ministro Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, que está lá com ele até hoje. Eu vou tentar achar esse vídeo, onde ele fala assim: olha, eu tenho os projetos que eu queria colocar aqui para o Brasil, de reforma, tributo, não sei o quê, para poder melhorar a economia do Brasil. Mas por um lado tem eu que quero apresentar os projetos aqui na Câmara. E do outro lado tem o cara que fala assim para mim: sou eu que ganhei com 53 milhões de votos, eu não quero que apresente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O próprio Bolsonaro, segundo o Paulo Guedes, não sei eu que estou falando, o próprio Bolsonaro impediu o Paulo Guedes de apresentar os projetos para a Câmara dos Deputados. O Paulo Guedes falou isso. E olha que o Paulo Guedes está com o Bolsonaro até hoje. Então o que quer dizer? Quer dizer que o Bolsonaro não queria governar. Ele queria criar uma situação
para convencer os eleitores e os seguidores dele de que o Congresso não deixava ele governar. Ah, eu tento governar, mas o Congresso não deixa, tá ok? Como que você vai governar se você não manda os projetos para o Congresso? Ele não queria governar, ele queria criar uma narrativa para ter um pretexto para derrubar a Câmara dos Deputados e, por conseguinte, o STF. Era isso que ele queria. Porque um presidente normal, uma pessoa normal, razoavelmente normal, enviaria os projetos. Agora, se ele mandasse os projetos fossem recusados, aí sim, até eu ia apoiar ele. Falar, porra, esse Congresso não ajuda em nada também, não aprova um projeto do presidente. Mas cadê os projetos? É o mesmo que eu falasse, por exemplo, com uma menina que mora no meu bairro, aquela menina não quis namorar comigo. Mas você pediu ela em namoro? Não! É a mesma coisa. Então o Bolsonaro, ele estava fazendo esse jogo aqui no começo do governo dele, para ter um pretexto, para supostamente dar um golpe, para falar, ó, eu quero melhorar a vida do povo brasileiro, que eu sou um patriota, mas os deputados corruptos, vagabundos do Centrão não deixam melhorar a vida do povo, eu vou ter que dar um golpe. Não deu certo. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Vindo a pandemia, nós temos uma outra situação aqui. O Bolsonaro assinou um projeto de lei, eu vou tentar colocar aqui na tela do vídeo, eu não vou saber de cabeça o número dessa lei, eu sabia, mas eu já mostrei naquele outro vídeo. É Lei 14.979, se não estou enganado. Acho que é isso mesmo. É um projeto de lei, eu não lembro se é 14 ou é 13.979. Eu vou colocar aqui na tela do vídeo. Essa lei que foi criada na época do Mandetta, quando ele era ministro da Saúde, essa lei foi uma lei que seguiu um padrão mundial por causa da pandemia. Nós tivemos um vírus novo, o problema desse vírus sempre foi o sobrecarregamento do sistema hospitalar, que a taxa de letalidade dele não é tão alta, mas a taxa de transmissão dele era muito alta, por isso que causava muitas mortes. Então o mundo todo adotou essa lei. Ou seja, medidas para poder fazer isolamento social, lockdown, essas coisas. Lembrando que o Brasil nunca teve lockdown de fato, né? Mas essa lei que o Bolsonaro assinou, ele sancionou, é uma lei que dava plenos poderes a prefeitos e vereadores para tomar as medidas necessárias. Inclusive medidas drásticas, como vacinação forçada ou até tomar a casa de alguém, se fosse preciso para socorrer pacientes. Está na lei. Vocês podem ler lá que eu li toda essa lei. Essa lei foi para o Congresso. O Congresso vetou uma coisinha, outra modificou uma coisa. Essa lei voltou para o Bolsonaro. Nessa época o Mandetta já não era mais o ministro da Saúde, que estava na casa do comando do ministério, era o Pazuello. Eu escrevi errado aqui, o Pazuello. E mesmo assim o Bolsonaro sancionou de novo essa lei. Viu lá os vetos que o Congresso fez, as mudanças, e sancionou essa lei dando poderes a prefeitos e governadores. Correto? Que é o certo que se espera de um presidente no meio de uma pandemia, ainda mais uma doença nova que ninguém sabe como é que ia ser. Só que mesmo o Bolsonaro tendo sancionado 2 vezes essa lei, 2 vezes, não deu uma semana depois, o Bolsonaro foi a pé com seus ministros ao STF, pedir para os juízes do STF, os ministros do Supremo, que derrubassem essa lei que ele mesmo sancionou. Ou seja, ele queria impedir o Fique em Casa. Agora vamos raciocinar um pouquinho, pessoal. Acho que não é tão difícil usar a cabeça, né? Para que alguém sanciona 2 vezes uma lei para depois pedir para os ministros derrubar essa lei? Vocês já pararam para pensar nisso? É o mesmo que uma mãe falar assim para o filho: filho, hoje você não vai para a escola, eu te proíbo de ir para a escola. Aí a mãe pega o chinelo e desce o cacete no filho porque o filho não foi para a escola. Faz algum sentido para vocês, pessoal? Vamos ser minimamente razoável. Vamos tentar ser um pouquinho só lógico, usar racionalidade. Faz sentido um presidente da República sanciona 2 vezes uma lei que passou 2 ministros, tanto Mandetta quanto Pazuello, e depois ele vai no STF pedir para que os governadores e os prefeitos não cumpram essa lei que ele mesmo sancionou? Faz algum sentido para vocês, pessoal? Não, porque o objetivo dele, inclusive saiu até reportagem já sobre isso, era outro. O objetivo dele era desgastar os governadores e os prefeitos, criando uma narrativa, que até hoje, né, dura na cabeça dos bolsonaristas, de que os governadores e os prefeitos tinham um plano maligno de prejudicar a economia e acabar com a vida das pessoas, gerar desemprego. Ah, os governadores estão matando as pessoas de fome. Como se governadores do Brasil todo, lembrando que o Brasil nós temos 27 estados, nós temos governadores de direita e de esquerda, tem, por exemplo, o Flávio Dino lá do Maranhão, que acho que ele é do PCdoB, tem o Rui Costa da Bahia, que é do PT, que é de esquerda, temos o Ratinho Júnior no Paraná, que é de direita, é aliado do Bolsonaro, tem o Romeu Zema em Minas Gerais, que é do Novo, o Romeu Zema é aliado até hoje do Bolsonaro, enfim, nós temos governadores de todo tipo no Brasil, direita e de esquerda, tem governador bolsonarista e anti-bolsonarista, mas mesmo assim todos os governadores tomaram essas medidas aqui da lei, todos, quer seja apoiador do Bolsonaro ou não. Pega, por exemplo, lá em Goiás, que é o Ronaldo Caiado, meu xará. O Ronaldo Caiado é médico, ele era amigão do Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro adora o Ronaldo Caiado, e o Ronaldo Caiado aplicou essa lei. Mas mesmo assim, o Bolsonaro foi filha da mãe demais para desgastar todos os governadores, inclusive os aliados dele.
que o Bolsonaro dizia que os governadores queriam deixar as pessoas com fome. Como se um belo dia, pessoal, esses governadores se reuniram, mesmo sendo de aspectos diferentes, até inimigos políticos, Dória, Ratinho, todo mundo se reuniu e falou, olha pessoal, vamos conspirar para acabar com a vida da população? Tirar o emprego delas? Vamos! Boa ideia! A gente vai ter um desgaste político, a gente vai perder voto, nós não vamos ser reeleitos, vamos fazer isso? Vamos! 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 Na cabeça dos bolsonaristas é isso. Eles acham que um belo dia os governadores se reuniram, aplicaram essa lei que foi horrível para o povo mesmo, impediram muita gente de trabalhar, só para quê? Para ter um desgaste político? Para não ser mais reeleito, que nem, por exemplo, o Dória. O Dória acabou com a carreira política dele, por causa disso. Mas na cabeça do bolsonarista é isso, os governadores malvados trancaram as pessoas em casa. E por que o Bolsonaro fez essa narrativa, pessoal? Inclusive tem reportagem sobre isso, tá? Pra quem não sabe. Justamente para ter um pretexto para dar um golpe. Vocês lembram na época da pandemia que ele criticava o Fica em Casa, que ele falava do meu exército? O Bolsonaro chegou a falar a seguinte frase, ó, vou tentar achar e colocar aqui. O meu exército não vai impedir que as pessoas percam a sua liberdade. Se referindo a isso, ao Fica em Casa. Aquele que abre a mão de parte da sua liberdade em troca de segurança, por menor que seja, acaba no futuro não tendo liberdade e nem segurança. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Eu me coloco na situação daqueles que perderam quase tudo ou tudo por decisões que devem e são refeitas. Repito, como eu também já errei. E tenho dito a todos vocês, eu posso fazer semelhante ao que muitos já fizeram, mas o meu exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. Porque ele queria um pretexto para colocar o exército na rua, para derrubar os governadores, o STF, o Congresso, para ele ter o poder absoluto. Então, ele mesmo assinou a lei para criar todo esse desgaste político para ter um pretexto para dar um golpe. Ou seja, ele brincou com a vida das pessoas. E ele só não conseguiu, sabe por quê, pessoal? Porque depois daquele 7 de setembro que teve no ano passado, os chefes das 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles entregaram o cargo à disposição. Eles falaram, a gente não quer mais participar desse governo. Por quê? Porque eles não queriam embarcar numa aventura golpista. Porque, graças a Deus, os generais foram conscientes. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Porque foi por um triz. Porque toda essa movimentação que houve foi para isso. Para demonizar e desgastar todos os governadores e o Bolsonaro passar como um herói que estava preocupado com a vida e com o emprego da população. Se ele estivesse preocupado, ele tinha comprado vacina em 2020, né? Quando foi oferecido. Ele podia ter evitado o lockdown. Mas ele não evitou. A Pfizer mandou mais de 103 e-mails para o Bolsonaro, para o Ministério da Saúde. Ele ignorou todos. Isso aqui eu estou falando de 2020. Ele podia ter comprado vacina, impedido lockdown, impedido tudo. Teria diminuído o número de casos. Os governadores não iam poder fazer lockdown em 2021. Mas ele simplesmente se recusou. E ainda mentia para a população. Ele falava, se eles querem vender vacina, eles que têm que procurar a gente, tá ok? Procuraram 103 vezes. E mesmo assim, ele negou todas as vezes. Agora vamos ver outro ponto interessante, pessoal. Vocês acham que o Bolsonaro é anti-vacina? O Bolsonaro, ele decretou um sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele. 100 anos. Vem cá, se ele não tomou a vacina, como ele disse, ele é anti-vacina, por que ele decretou um sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele? Era só ele mostrar, falar, pode olhar meu cartão lá, tá ok? Eu não tomei vacina. Porque provavelmente ele deve ter tomado escondido. Porque generais dele tomaram vacina escondido e apoiadores dele também. Nós temos, por exemplo, um vídeo do Edir Macedo falando para a igreja dele para não tomar a vacina que era de Satanás. Não tome, amadinha, essa vacina, isso é de Satanás, que não sei o quê. Acho que não tem uma semana depois, ou 2 semanas, sei lá, o Edir Macedo estava lá nos Estados Unidos tomando a vacina. Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho que tiver é uma gripe.
Só que o Edir Macedo falou para toda a comunidade dele não tomar a vacina. E aí, pessoal? Por que uma pessoa que é antivacina vai para a América tomar vacina? Rodrigo Constantino falou que não ia tomar a vacina porque era de origem chinesa, a Coronavac, que era a primeira vacina que estava disponível aqui no Brasil. Mas foi nos Estados Unidos, que ele mora lá ele tomou a vacina. E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vamos raciocinar um pouco. Se você tem um presidente que toma vacina e todos os seus apoiadores, núcleo próximo, familiares, até a mãe do Bolsonaro tomou vacina, né? Que depois ele mentiu, decretou sigilo no cartão de vacinação dela, falou que ela não tomou a Coronavac, sendo que era a única disponível na cidade dela. Até sobre a própria mãe ele mentiu. Esse é o cara que as pessoas defendem. Então, se todo mundo no entorno do Bolsonaro tomou a vacina, sabe que conclusão que nós chegamos? Pela lógica, inclusive ele mesmo, é que eles sabem que vacinas funcionam. Porque senão eles não teriam tomado. Simples, senhores. Com certeza até ele tomou. Então ele sempre soube que vacina funciona. Ele, Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino chegou a falar essa semana na Jovem Pan que a vacina era placebo. Olha que absurdo. Então eles sabem que vacina funciona. E antes de alguém me falar da minha trombose, da minha perna, mas foi efeito colateral da vacina, Madinho. Todo remédio tem efeito colateral, pessoal. Vocês já leram a bula de uma aspirina? A aspirina tem mais efeito colateral que uma vacina, vocês sabiam disso? Eu sei que no meu outro canal que eu falava de política, eu li um dia a bula da aspirina. Se eu tentar achar aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma simples aspirina tem efeito colateral. A vacina da gripe pode ter efeito colateral. Um antibiótico, um anti-inflamatório, qualquer medicamento, por isso que todo remédio, pessoal, tem isso daqui, ó, bula. É que ninguém tem o hábito de ler a bula dos remédios. Entendeu? Por exemplo, eu estou tomando aqui um anti-inflamatório, ibuprofeno. Aqui, ó, ele tem uma bula, é isso aqui, ó, vem dentro da caixinha. E toda a bula, eles colocam os efeitos colaterais, quer ver? Aqui, ó. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Ó? Tudo isso aqui são os possíveis efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral, todo. Agora, o Bolsonaro alegou que não comprou a vacina porque a vacina tinha efeitos colaterais e a fabricante Pfizer não se responsabilizava. Todo contrato de vacina é assim, pessoal. Quer seja a vacina da gripe, do sarampo, varíola, rubéola, toda vacina é assim, porque vacinas atendem a população global. A empresa não se responsabiliza pelas consequências porque ele já tem uma bula que mostra quais são os possíveis efeitos colaterais. Isso passa por uma metodologia científica. Eles pegam voluntários, fazem testes e eles analisam quais efeitos colaterais. Ó, aquele ali tomou vacina, está espirrando. Aquele ali tomou vacina, está mancando. Aquele ali tomou vacina, está com bolinha na pele. Então eles anotam quais são os efeitos colaterais e criam uma bula. Isso é muito comum. Mas mesmo assim o Bolsonaro alegou isso para não comprar a vacina, mesmo tendo sido oferecida para ele, sabendo que vacinas funcionam. E não só ele, mas os seguidores dele, todos os apoiadores dele, foram aquele efeito manada, né? Por isso que a gente chama de gado, foi aquele efeito manada. E o que acontece, pessoal? Um cara que é rico, que nem o Edir Macedo, que tem até passaporte diplomático, aliás, no Brasil, pastores têm passaporte diplomático, né? O Edir Macedo tem condição de pegar um jatinho particular dele e ir para os Estados Unidos tomar a vacina. Um cidadão do Brasil de classe média ou classe média alta, ele também tem condição de fazer isso. Pegar um avião, por exemplo, ir para os Estados Unidos tomar a vacina. Agora eu pergunto para você, e a grande maioria da população brasileira, que são pobres, pessoas que moram em favelas, sendo a sua maioria pretos ou pardos, grupos indígenas que estão lá no meio do mato, pessoas que moram em sertões do Brasil, como por exemplo, sertão lá do Nordeste, por exemplo. Você acha que essas pessoas têm condição de sair do Brasil e comprar uma vacina, pessoal? Responda aí para mim. Você que está vendo esse vídeo meu, você teria condição de pegar um avião agora e ir para os Estados Unidos? Eu acho que a maioria aqui vai dizer que não. E assim a grande maioria do Brasil. Então, a partir do momento que nós temos um chefe de Estado, que nós já concluímos, que ele sabe sim que vacinas funcionam, tá? E ao mesmo tempo ele se negou a comprar vacinas, ele automaticamente, ele deixou desprotegido vários grupos de pessoas no Brasil que são vulneráveis. Como, por exemplo, o pobre que mora na favela, que às vezes mal tem o que comer. Imagina quem está, por exemplo, lá em Realengo, Rocinha, Vidigal, no Rio de Janeiro, quem mora naqueles morros. Ficaram tudo a Deus dará. Porque quem comprou as vacinas aqui no Brasil foi o Dória. A Coronavac. Se o Dória não tivesse comprado a vacina, o Bolsonaro não tinha comprado nunca. Então, todos esses grupos, favelados, sertanejos, indígenas, estariam tudo a Deus dará. Porque o Bolsonaro se negou veementemente a comprar a vacina. Então, sabe o que ia acontecer, pessoal? Nós poderíamos ter tido, não querendo ser muito exagerado, mas a gente poderia ter chegado até 2 milhões de mortos. O que interrompeu essa crescente de mortes foi isso aqui, ó, foi o Dória, que estragou os planos do Bolsonaro e comprou a vacina. Sabe o que o Bolsonaro fez assim que o Dória comprou a vacina, pessoal? Ele tentou confiscar a vacina do Dória.
porque ele não queria que ninguém se vacinasse. Sério. Aí o Pazuello, que era o ministro na época, né, o general bobalhão do Bolsonaro, sabe o que o Pazuello fez? Ele viu que o Dória comprou a vacina, para não ficar sem graça, ele foi lá e comprou a mesma vacina, a Coronavac. O Pazuello chegou a fazer um contrato de 40 milhões de doses. Mas sabe o que o Bolsonaro fez? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. O presidente Jair Bolsonaro determinou o cancelamento do acordo feito pelo Ministério da Saúde para a compra da vacina chinesa que está sendo desenvolvida para combater o novo coronavírus. Os testes com imunizante vêm sendo conduzidos pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Bolsonaro disse que toda vacina está descartada pelo governo. E disse que determinou o cancelamento do protocolo de compra da Sinovac e demais vacinas contra a Covid. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Pressa da vacina não se justifica. Mandei cancelar. Quem manda sou eu, não abro mão da minha autoridade. Bolsonaro mandou cancelar a compra de vacinas. Aí depois que ele viu que ia pegar mal, né, não tinha jeito, aí ele teve sim que comprar a vacina, inclusive o dinheiro não é dele, tá? Antes que alguns bolsonaristas venham argumentar, o dinheiro é dos estados. Brasília é uma capital administrativa, Brasília não produz nada. Aí mesmo comprando vacina, ele e até hoje os seguidores dele começaram a fazer uma campanha anti-vacina. Chegou a dizer que vacinas causam AIDS, falando que você podia virar um jacaré. O Bolsonaro chegou a exigir de crianças e adolescentes que tivessem atestado médico para tomar a vacina. Nunca houve isso na história do planeta, com nenhum presidente em nenhum lugar do mundo. Porque atestado médico, né, uma recomendação médica, não é para algo que é preventivo. Mas o Bolsonaro queria que os médicos dessem uma prescrição médica para tomar a vacina, porque ele não queria que essas pessoas se vacinassem. Sendo que ele provavelmente já deve ter se vacinado, os generais dele já se vacinaram, a família dele, os amigos dele, como Edir Macedo, Constantino, Nicolas Gadelha, todo mundo tomou vacina. Mas mesmo eles tomando vacina, porque eles sabem sim que vacina funciona, eles queriam que todos os outros não tomassem a vacina. Como o próprio Edir Macedo, falou que a vacina era de Satanás, mas foi lá e tomou. Agora, a partir do momento que um chefe de Estado faz isso, pessoal, ele coloca em risco todos esses grupos de vulneráveis do Brasil. Ou seja, são geralmente a população mais fragilizada, e geralmente a maioria é pretos e pardos, ou sertanejos ou grupos indígenas. Essas pessoas estavam mais suscetíveis à morte por causa disso. Vocês sabem como é que chama isso? Ó, esse termozinho aqui vem do grego, ó. Eugenia. Então, a partir do momento que você deixa grupos mais frágeis a Deus dará, você está colocando em risco esses grupos. Que nem, por exemplo, houve na Argentina. Pesquisa a história da Argentina, na hora que vocês tiverem tempo. Por que a Argentina é um país que também teve escravos e quase você não vê pessoas negras na Argentina? Pesquisem, vocês vão ver isso aqui, ó. Quando o Estado usa uma política que leva para a morte certos grupos. Dá uma pesquisada aí que vocês vão entender, tá bom? E a partir do momento que nós temos um presidente que provavelmente tomou vacina, todos os seus tomaram vacina, até escondida, e fazem uma campanha massiva para que o resto da população não tome vacina, pessoal, aí sim nós podemos falar que isso aí é um tipo de genocídio. Por isso que essas coisas, tudo que a CPI da Covid apurou, já foi enviado para a Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. O comitê já avaliou e falou que tem vários indícios, sim, de que Bolsonaro cometeu crimes contra o próprio povo e contra a humanidade. E mesmo assim as pessoas ainda querem votar nele, pelo menos 30% da população, e vem sempre com aquele papo de PT. Como o raciocínio bolsonarista é pequenininho, né, pessoal? Na cabeça dele só tem Bolsonaro e Lula. Ah, então você vai votar no ladrão. Uma pessoa inteligente como você vai votar no ladrão. Não dá, eu não aguento mais nem ver bolsonaristas. Já falei, bolsonaristas, se quiserem sair do meu canal, saiam. Até um favor que vocês me fazem. Porque vocês estão compactuando com esse homem, ó, que em 2020 foi oferecido vacina para ele no final de 2020. O pico da pandemia foi em 2021, onde nós tivemos mais de 400 mil mortes e milhares de pessoas perderam emprego por causa do fico em casa, que poderia ter sido evitado se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina em 2020. É isso que vocês defendem? Imagina agora que estão surgindo novas doenças, a varíola do macaco, tem aquela gripe argentina estranha lá que pode ser viral, e dentre outras doenças. Vocês imaginam passar por mais uma pandemia com esse cara no governo? E aí, pessoal? Imagina passar. Por isso que eu falei aqui já no canal várias vezes. Se for um segundo turno entre o Bolsonaro e o Marcola, eu voto no Marcola. Porque eu acho que até o Marcola compraria a vacina para salvar a vida e emprego do próprio povo. Bolsonaro não. Em 2020 ele recusou todas as ofertas de vacina
não evitou aqui o desemprego e as 400 mil mortes que teve em 2021. E aí, como é que fica? Então tá aí, pessoal, será que eu exagerei? Não, não exagerei. Isso é só o que nós sabemos até agora, porque depois que o Bolsonaro sair, não tiver mais poder no governo e alguém derrubar os decretos dele de 100 anos de sigilo, aí nós vamos descobrir mais e mais coisas ainda, pessoal. Vai ter mais e mais podres por trás. E é por isso que eu falei. Aí um dia as pessoas que defendem isso daqui, ó, no dia que elas verem o presidente amado dela sendo julgado lá em Haia por crimes contra a humanidade, aí essas pessoas vão ter tanta vergonha quanto aqueles alemães que defendiam Hitler na época do nazismo. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Só um videozinho de reflexão. Paz a todos.